7h27, de volta com Manhã no Ar aqui pela tela da TV A Crítica. E olha, a pista do aeroporto Eduardo Gomes foi interditada ontem à tarde para a obra na via. Os voos devem sofrer alterações, por isso é importante ficar atento. Quem tem os detalhes é a Priscila Cerdeira. Serão 152 dias de obras na pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Parte da via já foi interditada na tarde desta segunda-feira e essa interdição deve seguir até o dia 20 de dezembro em horários e dias alternados. Por conta dessa mudança, as escalas de voos para embarque e desembarque devem sofrer alterações. Portanto, aqueles clientes que compraram passagens aéreas a partir desta semana até o dia 20 de dezembro devem ficar atentos. Eles precisam entrar nos sites das companhias aéreas ou até mesmo da Infraero para saber se o voo sofreu alteração ou não. A pista será interditada nas segundas, quartas e sábados a partir das 4 da tarde até as 11 da noite. Já nas terças, quintas e sextas, a interdição começa às 5 da tarde e também segue até às 11 da noite. A Infraero informou em nota que essa é uma obra de recapeamento do asfalto e também serve para reparar desníveis. Lembrando que é um trabalho preventivo que visa principalmente a segurança dos passageiros. Essa é uma obra que foi feita em planejamento também com as linhas aéreas para elas se organizarem junto aos seus clientes com relação aos horários de voos. Essa obra também já foi realizada em agosto do ano passado. Na ocasião, os voos também sofreram alterações, mas todos os clientes tiveram suas viagens realizadas. Lembrando que nenhuma viagem esse ano será cancelada. Mais informações podem ser adquiridas no site da Infraero. É importante anotar esse endereço aí da Infraero, é importante entrar em contato com a sua companhia aérea, porque embora os voos não sejam cancelados, há essa mudança de horário, sobretudo, isso é importante para aquelas pessoas que compram passagens, saem daqui de Manaus para outro local e já tem voo agendado em outro local. Quando você tem que fazer escala ou conexão, né? Que aí você pode perder o próximo voo. E é importante estar atento a isso, porque às vezes tem um compromisso de trabalho, por exemplo, é o que vai ficar totalmente inviável se mudar o horário do voo. E ou aquelas férias planejadas, né? E o horário que chega no hotel, por exemplo. Tem todas essas questões de check-in, check-out. E tem um detalhe, Emanuel, a gente aqui, para conseguir viajar programado, tem que comprar passagem bem antes. Porque se deixar para comprar em cima da hora é extremamente caro. Aí você compra bem antes, se organiza todo, acha que está tudo bem. Aí tem uma obra dessa que muda aí o horário do seu voo, de repente até a data dele. E aí pode mudar tudo que você programou. Tem que entrar em contato com as empresas. Às vezes elas já entram por livre, espontânea vontade ali, e obrigação, porque tem obrigação. Sim. E às vezes não, às vezes você mesmo tem que tomar essa iniciativa. Então é importante estar atento para não ter prejuízo. E tem que tomar essa iniciativa. Então você que está com passagens agendadas, procura lá para não enfrentar um transtorno em cima da hora. A gente recentemente viu inclusive um time de futebol feminino que veio para Manaus e por conta de um problema no horário, de um erro de horário, enfrentou um transtorno muito grande e a gente não quer que você e sua família, de repente, numa viagem de férias ou no momento que deveria para ser bom, de repente, enfrentar algum tipo de transtorno. E o leilão dos prédios do Tropical Hotel e da Fundação Centro de Análise, Pesquisas e Inovação, a FUCAP, acontece nesta quinta e sexta, no Fórum Trabalhista Ministro Mozar Vitor Russomano, no centro aqui da capital. O valor inicial de arremate do hotel 5 estrelas e da FUCAP ultrapassa 70 milhões de reais, segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Na quinta, serão leiloados os bens imóveis e na sexta, os bens móveis. O imóvel do Tropical Hotel, na Ponta Negra, na zona oeste da cidade, está avaliado em 60 milhões de reais. A Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia, responsável pela gestão do hotel, acumula débitos trabalhistas com funcionários e fornecedores superiores a 2 milhões e 600 mil reais. O prédio da FUCAP, no Distrito Industrial, está avaliado em 7 milhões e meio e acumula graves problemas financeiros desde 2016. E olha, em comunidades, né, em uma área indígena vive uma comunidade isolada lá no Maranhão e foi flagrado por uma
Associação de Cineastas, né? Que descoberta, né, Adriane? Incrível, né? Isso foi feito lá nessa comunidade indígena, pertence à etnia Auá, que eles vivem ali na região da Amazônia, no Maranhão, né? Pouca gente sabe, mas o Maranhão ainda faz parte da Amazônia, pelo menos parte dele. E dessa vez, eles são mais ameaçados ainda pela ação de madeireiros, né? Muito extrativismo e negócios têm sendo feitos ali naquela área que compromete aí essas comunidades. Então, esse registro representa muito. Vamos acompanhar então a imagem que foi feita? O vídeo foi produzido pela mídia índia e divulgado ontem. Um homem aparece entre as árvores, percebe a presença dos cinegrafistas e se distancia das filmagens. O autor das imagens gravadas em agosto do ano passado pertence à etnia Guajajara, que vive em aldeias ao redor do território Auá, no estado do Maranhão. Vários guajajaras formaram um grupo Guardiões da Floresta, que tenta defender territórios ameaçados pelo avanço de atividades agrícolas e extrativistas. Os territórios indígenas estão cada vez mais ameaçados por madeireiros e fazendeiros. Essa situação pode se complicar com a atual política do governo federal, que tem forte apoio do agronegócio. E agora são 7h34. Chegou o momento do Direto da Redação. Dante Graça já está a postos para conversar com a gente. Muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Vamos frustrar aqui algumas pessoas com uma notícia que a gente vai dar agora. Inclusive, eu mesma já fui frustrada, já tinha feito cálculos aqui, já tinha gastado mentalmente o meu dinheiro do FGTS, porém, agora esse saque deve ser limitado, né? Deve ser limitado a R$500, é isso? Isso, bem limitado, Adriane. A gente comentou esse assunto na semana passada, gerou uma expectativa aí em muita gente, tinha muita gente animada. Esse anúncio deveria ter saído, inclusive, na semana passada, seguraram esse anúncio e agora a informação que se tem, que foi colocada ontem, né, que chegou à mídia nacional ontem, é de que o saque deve ser limitado a R$500 para contas tanto ativas quanto contas inativas, né? A gente estava trabalhando ali com uma margem de 35% do que Fiz até os cálculos, né, Dante? Oi, desculpa. Eu fiz até os cálculos na semana passada e assim, no anúncio inicial, quem tinha menos sacaria mais, quem tinha mais sacaria menos. Por exemplo, alguém que tinha R$5.000 na conta do FGTS, sacando 35%, poderia sacar R$1.750. Exato. Agora, essa pessoa só vai poder sacar até 500, assim como quem tem mais de R$50.000 também na conta, também vai ficar limitado a esse valor. Exatamente. E causa uma frustração muito grande, né? Porque já tinha criou-se uma expectativa muito grande para essa situação. E ontem, essa mudança agora, ela vem de uma forte pressão ainda do setor da construção civil, que é quem usa bastante esse recurso do FGTS para as obras, né? Então, eles pressionaram muito o governo por conta de uma preocupação de que esvaziasse esse fundo e acabasse ficando sem ter como financiar novas obras no setor. Um setor que já vem em queda aí nos últimos 4 ou 5 anos, a gente já não vê mais aquele boom de empreendimentos imobiliários como a gente via anos atrás. Então, eles já vinham em queda e estavam com essa preocupação de que se esvaziasse mais ainda. Agora, o que se tem notícia a respeito disso é que não significa que para os próximos anos os planos estejam alterados. A ideia do ministro Paulo Guedes, segundo aí os principais jornalistas econômicos nacionais que têm acompanhado essa questão bem de perto, é de que ele faça mudanças mais estruturais. Aquela ideia de fazer o saque no aniversário, ao que tudo indica, está mantida. Isso aí não deve ser mudado. E aí, nessas situações, para os próximos anos, a margem deve ser dentro daquilo que a gente conversou na semana passada. Então, se você já estava desanimada para esse ano o desânimo já é real, né? Agora, para os próximos anos, é algo que dá para manter aí. A preocupação do ministro, segundo o noticiário nacional, é de que não fizesse um voo de galinha, como ele mesmo chamou, né? Que não fizesse uma medida que resolvesse esse ano e para os próximos anos não trouxesse nada. A gente até comentou isso na semana passada, que era uma medida muito paliativa. Tudo bem, ele evitou esse voo de galinha, mas ele causou uma frustração em muita gente que já estava ali fazendo seus planos de como usar esse dinheiro. Com R$500 a gente mal dá para encher o tanque 2 vezes aí, dependendo do seu carro, né? Uma população que está endividada, que não tem muito recurso hoje, também não dá para pagar grandes dívidas, e os juros das dívidas são muito maiores do que isso na média nacional.
e não dá para imaginar também que vai ter um grande boom na economia, como também era a ideia, né? Então ficou aquela frustração. É quase um tem, mas acabou, né, nessa situação. A gente vai continuar acompanhando, né, para ver de fato o anúncio, porque ainda na primeira fase, né, onde estipulava os 10, 30, até 35% de saque, havia também uma condição de que quem sacasse esse dinheiro na hora de... não poderia pedir a demissão. Exato. E aí poderia até pedir a demissão, na hora da demissão, mas não teria... não receberia aquele valor, a multa acumulada e tudo mais. Se a empresa demitisse, por exemplo, algo do tipo, não receberia, né? Então pode ser que mude, uma vez que vai ser só R$500, essa parte pode mudar. Porque se não mudar, também não vale a pena nem um pouco você sacar e ficar num comprometimento de poder receber esse dinheiro lá na frente. A ideia seria evitar a demissão em massa caso você sacasse uma grande quantia. Se não vai ter uma grande quantia para sacar, é bom também que o governo reveja essa parte. Só a burocracia que é para você sacar esse dinheiro, para quem não tem uma conta ativa ali na caixa, já não vale nem a pena, muitas vezes, o estresse. Agora, você falou da demissão, uma coisa que não deve mudar agora, e é fato consumado aí, pelo que a gente tem notícia, é aquela questão dos 40%, da multa dos 40% em caso de demissão. Havia esse temor, o governo sinalizou uma intenção de mexer nessa multa, porque ela atrapalhava o empresário, segundo o próprio presidente, mas para esse momento não deve ser alterado, porque aí precisaria de uma proposta de emenda constitucional, precisaria de uma guerra parlamentar aí muito maior, que o governo já vem nesse processo da reforma da Previdência, já vai enfrentar daqui a pouco a situação do filho dele no Senado. Então, por hora, essa ideia aí está abortada, mas nos próximos anos ela pode ser colocada em pauta de novo. A gente vai acompanhar, portanto, aí todas as medidas que forem adotadas em relação a isso. Agora vamos mudar de assunto, falar de uma situação local. O Ministério Público Federal denunciou 4 réus da Operação Maus Caminhos. Em 2016, para o MPF, eles teriam desviado aí quase R$2 milhões do orçamento da saúde. Muito dinheiro, essa operação que já está na 5ª fase, né, dos desdobramentos de investigação que continuam, inclusive. Exatamente. 2 milhões nesse momento, nessa nova denúncia, né? Mas a gente sabe que o total de desvios aí da Maus Caminhos ele é muito grande, né? Nessa denúncia nova específica, as 2 figuras que aparecem em praticamente todas as denúncias, o empresário Mohamed Mustafa e a Jennifer Nayara, que era diretora do Instituto Novos Caminhos, aparecem novamente. Aparecem novamente também 2 unidades que são vistas aí por todas as investigações, por tudo que aponta nessa investigação, como focos da corrupção, que é o Centro de Dependência Química e a UPA lá de Tabatinga, de Campos Sales, essas UPAs que foram usadas muito para desvio de recursos mesmo. Nesse caso específico é um contrato de alimentação que, segundo a denúncia do MPF, não era cumprido da maneira adequada, né? Usavam, inclusive, o contrato era para alimentação cotidiana, usaram para festas de fim de ano ali bancadas com o dinheiro público. O contrato era de 2015, mas havia notas fiscais desde 2014 pagas a essas empresas e todas, segundo a MPF, superfaturadas, assim, indicando cada vez mais essa prática que a Maus Caminhos vem descobrindo aí ao longo desde 2016, né? É importante a gente lembrar, você falou aí das 5 fases da operação. Quem quiser ir lá no portal A Crítica, a gente tem um material explicando tudo, passo a passo, dessa operação, que é uma operação complexa, uma operação que vem se arrastando há muito tempo, já prendeu muita gente importante, tem gente muito importante presa aí, né? Figuras conhecidas do cenário político amazonense. Então a gente tem esse material lá preparado, quem quiser acompanhar toda essa cronologia dessa operação, e ao que tudo indica, ainda tem muito mais coisa vindo aí pela frente. Inclusive, tem depoimento hoje na Polícia Federal do senador Omar Aziz? Exatamente, tem o depoimento do Omar hoje, a previsão de que ele deponha por volta das 14 horas, ainda não está fechada essa questão, mas deve ser por volta das 14 horas. O senador Omar Aziz, que por mais que não tenha sido preso nessa última fase, a Operação Vertex, ele foi figura principal, né? Porque todo o núcleo familiar dele ali foi preso, inclusive a ex-primeira-dama, a esposa do senador Nesmi Aziz, conseguiu o habeas corpus, foi liberada da cadeia, mas saiu no domingo só, passou 2 noites ali no Centro de Detenção Provisória Feminino. Os irmãos do senador, Amin, Murad, Mansur, também foram presos. A acusação sobre eles é de lavagem de dinheiro, organização criminosa. Então, assim, tem muita coisa envolvendo, porque esse início dessa operação, da situação da Maus Caminhos, que é a entrada do Instituto Novos Caminhos para gerir unidades de saúde, para contratar empresas terceirizadas,
ele aconteceu na gestão do Omar Aziz. E segundo o próprio delegado federal, Max Ribeiro, lá na última coletiva de imprensa, ele até comentou que o papel do então governador Omar Aziz foi muito importante, seja para permitir isso por ação ou por omissão, né? Então ele vai ser ouvido hoje, a gente deve ter muita coisa aí interessante para acompanhar depois desse depoimento. Certo, Dante, a gente vai ficar no aguardo. Muito obrigada por sua participação e um ótimo dia para você. Amanhã a gente traz os detalhes, se a gente conseguir ter detalhes, né, desse depoimento do que o senador deve falar por lá. Eles costumam segurar muita coisa aí de informação, mas a gente vai se esforçar na TV A Crítica, no portal A Crítica, todo mundo vai poder acompanhar tudo sobre isso. Até amanhã, Adriane. Tomara que a gente comente mais amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Agora, Adriane, vocês estão conversando aí sobre a operação, né, sobre ex-governadores envolvidos. Eu tenho uma notícia aqui também de um ex-governador envolvido e investigado nessa operação, que é o ex-governador José Melo, mas a notícia é da defesa dele, que vai recorrer da decisão judicial que suspendeu a pensão vitalícia do ex-governador. Melo teve pensão no valor líquido de R$26 mil suspensa na quinta-feira da semana passada. Uma decisão do juiz da segunda vara da Fazenda Pública, o juiz Leonei Figliolo. Em entrevista ao portal A Crítica, o advogado de José Melo não informou as alegações que ele deve apresentar para o magistrado, mas garantiu que o recurso será apresentado até a próxima sexta-feira. Em dezembro de 2011, o artigo da Constituição que garantia o benefício foi revogado. Melo assumiu o governo do Amazonas em 2014, foi reeleito para o mandato de 2015 a 2018, mas foi cassado em maio de 2017, antes de concluir a gestão. E mais um projeto escolar tem feito a diferença na vida de alunos e comunidade. Uma escola de educação integral na Zona Sul de Manaus tem desenvolvido oficinas de educação culinária, jardim sensorial. Horta escolar a partir de composição de alimentos, viu, Adriane? Todas essas atividades estão trazendo benefícios, além do reconhecimento nacional, melhor dizendo, por meio do prêmio Crianças Mais Saudáveis. Todos atentos na explicação. O assunto é pirâmide alimentar. Esse é o primeiro passo do projeto que trabalha educação alimentar, hidratação e atividade física. As aulas integram conhecimentos numéricos, português e ciências. O programa tem sido chamado de Vender Saúde Curumim. A gente está acompanhando aqui a aula prática e acabou de sair um suco que eu vou provar agora. Vamos ver se tá bom. Muito bom. O que tem aqui? 3 laranjas, metade de uma maçã com a casca e uma colher de mel. E ele serve para quê? Ele serve para acalmar a gripe, deixar a gente sem bactéria e ele é imunizante e antigripal. Tudo isso? Sim. Um suco de saúde, então, né? É o clube que mais eles gostam de visitar, mais gostam de aprender as receitas, para que servem os alimentos, qual o valor nutricional, qual é a vitamina, o reaproveitamento desses alimentos, que é de suma importância. Ideias saudáveis plantadas também no jardim da escola. A horta leva as crianças a aprenderem sobre plantas medicinais. E não pode faltar a diversão, que também faz parte do aprendizado. O resgate de brincadeiras tradicionais trabalham o lado físico dos pequenos. Aqui vocês fazem que tipo de brincadeira? Queimada, barra-bandeira, ping-pong, futebol. Todo mundo aqui gosta de brincar? Sim! São 179 alunos do 1º ao 5º ano. Após 2 anos de atividades, agora a Escola Municipal Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo vai receber R$35 mil para investir no projeto. Eles ganharam o Prêmio Nacional Crianças Saudáveis. Esse prêmio ele trata de uma alimentação saudável, alinhada a uma atividade física, para que as crianças elas possam ter uma boa aprendizagem na sala de aula. A gestora também explica que toda a comunidade participa. O que a gente trabalha também com a família, porque não basta só a criança aqui na escola ter uma alimentação saudável, se a família não tem. E é por isso que o projeto tem Muda, que elas mudam.
Veja daqui a pouco, o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas ingressou com pedido de liminar junto ao Conselho Nacional de Justiça, pedindo a suspensão do edital de concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas. E o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas ingressou com esse pedido de liminar. Você vai ter todos os detalhes daqui a pouquinho no Manhã no Ar. A gente volta num instante só.